Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo nosso canal aqui. Eu gostaria de estar pedindo, para quem está de passagem no canal, somente compartilhe, curta, se inscreva no canal, ative as notificações. A gente vai falar hoje sobre resistores, tá? E o tema dos resistores são as lâmpadas associadas, tá? A gente vai falar sobre lâmpada halógena e lâmpadas incandescentes, ok? Isso aqui costuma muito, né? Por vários anos seguidos, isso aqui caiu no Enem. Então a gente vai estar mostrando aqui uma questão com erro plausível de recurso, tá? Que pode vir a cair em vestibulares, questões com erros, tá? E é isso que a gente vai estar mostrando aqui também nesta aula, ok? Deixa eu ativar a apresentação aqui. Muito bem. Sou o professor Edson, certo? Me apresentando aí para vocês, né? Eu vou dar um breve da história das lâmpadas, né? Das lâmpadas, né? Para entender a criação e a evolução das lâmpadas, certo? Registros mais antigos, né? Eles remontam do século 18, 19, na verdade, né? 19. Ou seja, né? Isso aqui é nos anos de 1800, tá? Então, a história da lâmpada, as partes, né, que falam da lâmpada, estudo, a tentativa de fazer, de criar a luz através da eletricidade, ela inicia-se nos anos de 1800, okay? Que é o século XIX, início do século XIX. E foi nessa fase que foi desenvolvida, né, geradores elétricos, a corrente alternada, corrente contínua, as pilhas, as baterias, né, que geravam eletricidade, né, contínua ou alternada, ok? E nessa época que aconteceu também a busca, né, pela implantação de sistema elétrico nas cidades. Tá? Foi a famosa Guerra das Correntes que aconteceu no século XIX, nos anos de 1800. Okay? Em 1809, então, um dos primeiros relatos que se tem, né, é a lâmpada de Earth-Dave. Tá? A Dave é conhecido por lâmpada de Dave, né? Esse químico britânico, né, ele criou esse arco voltaico luminoso, né, com um grafite, tá? Esse arco luminoso, né, os arcos de grafite. Então aqui era dois bastões de grafite presos e formava essa lâmpada. Só que com o oxigênio isso aqui oxida rapidamente, se decompõe, né? Certo? Então essa aqui seria a primeira protótipo de lâmpada. Isso aqui originou as demais lâmpadas, né, projetos para tentar desenvolver a lâmpada incandescente, tá? Em 1875, né, a gente teve vários tipos de lâmpadas, né? Mas 30 anos depois, esse cientista aqui, né, ele, Rui, né, ele produziu a lâmpada e calor com um filamento de platina inserido dentro de um tubo vazio. Esse tubo era com vácuo, né, e passava eletricidade. Então o filamento ele ficou, essa lâmpada ela funcionou por bastante tempo, tá? Certo?
ele, né, patenteou, né, mas quem comprou a patente foi Thomas Edison. Então aqui a gente já vê um cara que tinha muito dinheiro, né, e ele teria que ter condições de fabricar essas lâmpadas, enquanto que Thomas Edison comprou a patente, né, e começou a fabricar. Thomas Edison inventou a lâmpada? Não, né? Olha quem foi um dos propulsores da invenção da lâmpada. Então a gente pode dar o crédito a Dave, a Rui, né? Então a gente não pode dar o crédito aqui a Thomas Edison, tá? Porque ele simplesmente comprou a patente e diz Thomas Edison inventou a lâmpada, o que não é verdade, tá? Lembrando que Thomas Edison ele contratou Nikola Tesla, né? Prometeu $50.000 para que melhorasse os geradores de corrente contínua. Esses episódios aqui são da Guerra das Correntes, né? E ele velhacou Thomas Edison. Ele velhacou Nikola Tesla, né? Quando Nikola Tesla voltou com os geradores melhorados, ele disse que era um humor americano e velhacou, tá? Não pagou os $50.000 para Nikola Tesla, né? Então, na verdade, muitas invenções aqui, as patentes estão no nome dele, mas ele contratava uma equipe de engenheiros para inventar coisas. Ele tinha uma meta de patentear e inventar coisas, tá? Não era ele simplesmente que inventava. Alguma coisa ele inventou. A maioria, os engenheiros dele ou patentes que ele comprou, tá? Então, quem inventou a lâmpada? Thomas Edison? Não. Talvez a gente poderia se dizer que Thomas Edison, né? A gente teve vários experimentos com lâmpadas e anodos e catodos, e foi dali que surgiu as válvulas, né? Que foi um dos propulsores dos primeiros rádios, né? Certo? A válvula veio da lâmpada. Vamos para o próximo, né? Mas quando ele comprou a patente, né, ele tentou de tudo aqui para formar a eletricidade, né? Mas ele usou 6.000 tipos de materiais diferentes no filamento da lâmpada, tá? Mas quando ele utilizou linha de costura, algodão em volta de carbono, ele conseguiu fazer a luz, tá? Ele utilizou carbono. O grafite, para quem não sabe, né? Quando, em 1879, né? Ele fez esse experimento aqui dentro de um bulbo de lâmpada, né? Aqui a gente percebe que tem uma área mais elevada, que é onde foi sugado o ar e fundido o vidro, tá? Então aqui foi a primeira lâmpada, ó. Certo? Primeira lâmpada incandescente que durou 45 horas. Lembrando que ele comprou a patente de Rui. Essa seria a história da lâmpada. A gente tem dois tipos, né, de lâmpadas. As lâmpadas incandescentes, elas saíram de uso e acredito que por lei elas não podem mais ser fabricadas, né? Então é utilizado essas lâmpadas aqui, elas são muito utilizadas nos sítios, né, para aquecer os pintinhos, né? A pessoa tem um pequeno sítio, ela coloca uma lâmpada de 100 watts para aquecer, por exemplo, numa determinada altura, os pintinhos de granja, tá? Ou até os comuns, principalmente no inverno aqui no sul. Então, como essa lâmpada saiu de uso, né, as agropecuárias começaram a vender a lâmpada halógena, né?
A lâmpada halógena ela é menor, tá? Ela tem um gás dentro e o filamento, tá? Mas essa lâmpada aqui, ela consome e aquece igual a esta lâmpada aqui. A ideia é que ela é menor. Ela poderia ser só isso aqui, ó, que está interno. A lâmpada é o que está aqui dentro. É como se fosse uma lâmpada de automóvel, tá? Aqui, o que tem aqui dentro, né? E volta por esse bulbo aqui, igual essa aqui, para ficar parecida, tá? Ela poderia ser só assim, ó, mas para proteger aqui os contatos e tal. Ela tem o bulbo parecido com a lâmpada incandescente. Então a gente vai trabalhar com a associação desses tipos de lâmpadas aqui, que ainda são utilizadas em automóveis. Tá? Não é todo automóvel que pode, por exemplo, utilizar uma lâmpada de LED. As lâmpadas elas evoluíram, né? A lâmpada incandescente, a halógena, da lâmpada fluorescente, né? Que tem as pequenas, as grandes, tem as lâmpadas de gás neon, né? Dos gases, e tem também as lâmpadas de LED, que são mais modernas, né? O LED foi inventado por um cientista japonês, ok? Continuando, né? Então, a diferença entre elas, como eu digo, aqui é vácuo e o filamento está aqui dentro, enquanto que aqui ela tem o filamento protegido aqui internamente, né? A diferença entre elas. As lâmpadas incandescentes e as... aqui tem uma falhinha para corrigir, né? Aqui tem a diferença, né, que eu coloquei para vocês sempre entre a lâmpada incandescente e as lâmpadas halógenas, né? Ambas elas possuem resistência elétrica. Quanto maior a resistência, menor tende a ser o brilho da lâmpada. Quanto maior a resistência, menor tende a ser o brilho da lâmpada. Então essa aqui é uma das leis, porque as lâmpadas elas são ligadas em paralelo, tá? Então para mim criar uma lâmpada mais potente, eu preciso diminuir a resistência, tá? Elas são grandezas inversamente proporcionais à resistência e à potência da lâmpada. Quanto maior o brilho, menor tem que ser a resistência. Quanto maior a resistência, menor será o brilho da lâmpada. Tá? Só que o brilho da lâmpada ele poderá mudar em alguns casos de associação em série. Tá? Em série, isso aqui muda. Em paralelo, ela respeita essa regra, que é o que a gente vai trabalhar agora com cálculos matemáticos para explicar isso aqui para que vocês entendam no vestibular, no Enem. Ok? A associação de lâmpadas em série é quando eu coloco uma em seguida da outra, né? Se ela tivesse aqui lado positivo e negativo, o mais com o menos, né? Ó, ela fica nesse formato aqui, igual essa figura está ilustrando. Vamos supor que aqui o meu gerador, essa bateria é de 25 volts, tá? Liberando 25 volts. E eu coloco 3 lâmpadas L1 de 5 ohms, L2 de 10 ohms, L3 de 15 ohms. Tá? Coloco elas em série. A gente vai determinar o que se pede, tá? Essas 3 lâmpadas ligadas em série, tá? Primeiramente, as lâmpadas elas vêm escrito em cima não a resistência, mas a voltagem que ela deve ser ligada, tensão de trabalho, né? E a potência elétrica dela é colocada em cima da lâmpada, tá? 2 fatores que são colocados. Essa lâmpada aqui ela é feita para trabalhar em 25 volts. Nós vamos considerar que ela é feita para trabalhar em 25 volts. E a gente vai ligar ela e ver os brilhos dela. Qual que brilha mais?
Lembrando que em paralelo a que brilha mais é a de menor resistência, seria essa, depois essa em paralelo. A potência nominal de cada lâmpada sendo a voltagem padrão de 25 volts. Então, eu coloquei a voltagem padrão dela de 25 volts e eu quero saber pela resistência qual seria a potência de cada lâmpada em watts, tá? Potência é igual a tensão ao quadrado dividido por R. Tá? Então, nós vamos pegar aqui e vamos elevar a tensão, né? Ó, aqui eu tenho os dados, tensão, a resistência 1, a 2 e a 3, tá? De cada lâmpada. E eu construí três fórmulas aqui, né? Potência 1 é igual ao U, que é 25 volts, o padrão, tá? Aqui vai a voltagem padrão, tá? Para calcular essa potência. Dividido pela resistência 1, para achar a potência 2 dividido pela resistência 2, a tensão, né? E para achar a potência 3, a tensão ao quadrado dividido por R3. A tensão é 25 ao quadrado, então 25 vezes 25 dá 625, 625, né? 625 dividido por 5 vai dar 125 watts. Perceba que a lâmpada 1, que tem a maior resistência, se ela for ligada em 25 volts, ela dissipa 125 watts. A potência, a lâmpada 2, né? Eu vou substituir aqui na conta, né? 25 ao quadrado, 625, dividido por 10, né? Que é o R2. Temos 62,5 watts. Tá? Um pouquinho menor, metade, né? A potência 3, né? 25 ao quadrado, 625, dividido por R3, que é 15, 41,67 watts. Então, se essas lâmpadas fossem ligadas numa tomada de 25 volts em paralelo, aqui ia brilhar mais é a lâmpada de maior potência, 125 watts. E se eu medir a corrente elétrica que atravessa na lâmpada em paralelo, seria de 125 watts, que ia ter maior corrente. E quanto maior a resistência, menor a corrente, né? É a primeira lei de Ohm, potência, né? Na verdade, U é igual a R vezes I, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Tá? Grandezas inversamente proporcionais à corrente elétrica e à resistência. Qual é o significado desses valores encontrados? O que significa isso? Tá? Significa que as lâmpadas com menores, né, resistências possuem maiores potências. Se forem, né? Deixa eu corrigir aqui. Se forem ligadas em paralelo, tá? Então a gente pode concluir que se eu ligar elas em 25 volts, né, a lâmpada 1 tem maior potência que a lâmpada 2 e que tem maior potência que a lâmpada 3. Essa é a ordem crescente, né? A resistência elétrica 1 é menor que a resistência elétrica 2, que é menor que a resistência elétrica 3. O que eu percebo com isso? Que quanto maior a potência, menor será a resistência, tá? Isso aqui é para você raciocinar para as questões do Enem, esses conceitos, tá? Qual o valor da resistência equivalente para essa associação e qual o significado do valor encontrado? Como a associação é em série, temos a resistência equivalente igual a R1 mais R2 mais R3. Tá? R1 é igual a 5 ohms, R2 10 ohms, R3 15 ohms. É só somar, né? 5 mais 10 mais 15 temos 30 ohms. Tá? Resposta: a resistência equivalente é igual a 30 ohms. Esse resultado significa que, ao invés de utilizarmos essas três lâmpadas em série,
poderíamos estar utilizando uma lâmpada somente de 30 ohms de resistência. Claro que ela dissiparia o mínimo do mínimo do mínimo em watts. Tá? Determine a corrente elétrica que atravessa os 3 resistores. Tá? A corrente elétrica, eu vou falar do sentido convencional e do real. A corrente elétrica, no sentido convencional, sai do polo positivo indo para o negativo. Mas, na realidade, ela está saindo do polo negativo, pois os elétrons são negativos, e eles vão caminhar para o potencial maior. Okay? Considerando o sentido real e não convencional, no real, a corrente elétrica passa aqui e vai ser obrigada a percorrer só um caminho. A lâmpada 1, a mesma corrente percorre a lâmpada 2 e a mesma corrente percorre a lâmpada 3. Aqui eu coloquei os valores porque eu fiz o cálculo aqui dessa corrente, né? U é igual a R vezes I, né? Que é a primeira lei de Ohm. Com isso eu consigo calcular a corrente com a resistência da lâmpada e a voltagem dela, tá? Só que eu tenho que usar a resistência equivalente aqui, tá? Porque a resistência total em série aqui que vai influenciar no tamanho dessa corrente, tá? A tensão é 25, a resistência é 30, 25 dividido por 30, então vou ter 0,83 ampere atravessando as 3 lâmpadas. Tá? Por isso, né, eu considerei aqui o sentido convencional, colocando I1, I2 e 3, tá? Mas o I eu poderia chamar de I1 no real aqui, I2 e 3. Então, o que eu percebo? Ó? No convencional, né, a corrente elétrica ela é de 0,83 na primeira lâmpada, na segunda e na terceira. Dependente do sentido da corrente que você adotar, a corrente elétrica só tem um caminho. Então, essa corrente elétrica vai fazer essa lâmpada acender, esta mesma lâmpada acender e esta mesma lâmpada acender. E cada uma delas vai brilhar diferente, tá? Lembrando que essa é a lâmpada de maior potência em paralelo, mas a gente verá se isso ocorre em série. Determine a potência dissipada em cada lâmpada e a sequência de brilhos dela, tá? A gente está fazendo essa contas para que vocês entendam que quando é em série, a lâmpada de menor resistência brilha menos e a de maior resistência brilha mais. Vamos lá. Potência igual a R vezes I ao quadrado. Tá? Essa fórmula a gente viu na última aula. A corrente 0,83 e os valores da resistência aqui, né? 5, 10 e 15. Do R1, R2 e R3. Então, eu peguei a potência 1 é igual a R1 vezes a corrente ao quadrado, que é a mesma para todos os resistores. Tá? Calculei a potência 2 para R2 e a potência 3 para R3. Tá? A potência 1 é o R1, que é 5 vezes a corrente ao quadrado, 0,83 ao quadrado. Okay? 0,83 ao quadrado, né? Vai multiplicado por 5, vai dar 3,45 watts. Então, perceba que em série, o resistor, né, de menor resistência elétrica, nessa corrente elétrica, vai dissipar somente 3,45 watts. Lembra qual é a potência nominal da lâmpada? Ela é de 125 watts. A potência nominal a gente calculou lá na letra A, certo? Usando a voltagem padrão que é 25 volts. Ok? Potência 2, né? Resistência 2 vezes I ao quadrado. Então, 10 vezes 0,83 ao quadrado dá 6,89 watts. Então,
a resistência maior brilhou o dobro da potência. Ó, o dobro da resistência brilhou o dobro da potência. Tá? E a potência 3 é R 3 vezes I ao quadrado, ok? Certo? Potência 3 é igual a R 3 vezes I ao quadrado. Então, 15 vezes 0,83 ao quadrado, 10 watts. Então, a lâmpada que mais vai brilhar é a de maior resistência. Então, qual é a sequência de brilho das lâmpadas? Essa aqui brilhou mais, L3 brilha mais que L2, que brilha mais que L1. Então, tem questões que caiu no Enem e nos vestibulares que usam essa sequência aqui de brilho. Então, você não precisa fazer a conta. Se você memorizar este conceito, que em série é o inverso da potência da lâmpada, ou o inverso da resistência, quanto menor a resistência, maior a potência, quanto menor a resistência, menor o brilho em série, e em paralelo é o contrário, é inverso. Tá? Você vai saber responder isso aqui sem fazer contas, tá? As quedas de tensão nos 3 resistores, tá? Eu quero mostrar o porquê que cada lâmpada brilha menos, certo? Isso tem a ver com a tensão, a corrente, a resistência elétrica. Olha só. U igual a R vezes I. Essa aqui é a primeira lei de Ohm que calcula a queda de tensão em resistores. Então, se eu pegar a corrente R1 e multiplicar aliás, a corrente 0,83 e multiplicar por R1, eu tenho a queda de tensão 1, a queda de tensão 2 e a 3, tá? Então, a queda de tensão 1, o 1, né? É a primeira lei de Ohm, RU vezes I, que dá 4,15 volts. O 2 é o R2 vezes I, que dá 10 vezes 0,83, 8,3 volts. E o U3 é R3 vezes I, que é 15 vezes 0,83, 12,45 volts. Então, se eu pegar o multímetro aqui e medir a tensão no multímetro, quando isso ligado, aqui vai me dar no multímetro uma tensão de 4,15 volts, tá? Certo? Se eu puxasse um fio para cá e para cá, eu poderia alimentar um circuito com 4,15 volts. Tá? Aqui, ó, se eu medir com o multímetro aqui, ó, e aqui, ó, eu vou ter 8,3 volts. Isso que é o significado da queda de tensão, tá? Na lâmpada 2. E na lâmpada 3, se eu medir aqui e aqui, nesses pontos, né? Nesse ponto aqui com o multímetro, 12,45 volts. Então, eu poderia alimentar, né? Aqui, ó, pegando aqui com 4 volts, com 8 volts, com 12 volts. Esse é o princípio que a gente utiliza para alimentar CIs, tá? Eu entro lá com uma tensão de 5 volts ajustada e eu uso resistores para estar alimentando circuitos de menores tensões, tá? CIs que trabalham com tensões menores. Então, posso estar utilizando desta forma. Porém, hoje em dia, antigamente, hoje em dia, a gente utiliza reguladores de tensão. Então, tem peças que regulam, dão tensões reguladas para o CI. Tá? Os LMs, que são circuitos reguladores. Quem for estudar eletrônica, bom, eu vou falar deles no curso que eu vou lançar de eletrônica aqui no canal, tá? Vou falar desses reguladores de tensão. Associação em paralelo. É muito importante eu falar da associação em paralelo. Por isso eu botei a mesma bateria, 25 volts, as polaridades. A corrente está nesse sentido aqui, que é o convencional e não o real, tá? Seria o contrário, na verdade, tá? Que é o sentido adotado pela engenharia, o convencional, tá? Como está aqui. Agora, se eu pegar aqui, né, tenho R1 5 ohms, R2 10 ohms, R3 15 ohms.
3 lâmpadas e vamos ver quem brilha mais aqui, certo? Determine o que se perde, tá? Qual a resistência equivalente dessa associação, né? A resistência equivalente em paralelo, tenho que calcular pela soma dos inversos da resistência, que é 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, ou em partes com a fórmula aqui, tá? Eu usei essa, a regra do produto e da soma. R1 vezes R2, 5 vezes 10, dividido por R1 mais R2, 5 mais 10. Eu só posso usar essa fórmula usando de 2 em 2, então escolhi o R1 e o R2 primeiro, tá? 5 vezes 10, 50, 5 mais 10, 15, 50 por 15, 3,333. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? 3, 3, 3, 3. Eu poderia botar 3, um tracinho em cima do 3 ohms, tá? 3,3 com tracinho, que significa dízima periódica, tá? Poderia. Agora, esse resistor equivalente vai estar em paralelo com esse. Então, vou fazer novamente esse cálculo com a resistência equivalente que eu calculei e o R3 que faltou calcular. Lembrando que eu só posso calcular de 2 em 2, por isso que a gente calcula separado de 2 em 2. R equivalente, que é 3,33 vezes 15 dá 50, dividido por R equivalente nós R3, 3,33 mais 15, que é 18,33. Isso aí vai dar 2,73 ohms, tá? Por coincidência deu 50 aqui, tá, pessoal? Não é que vai dar sempre 50 esse produto, tá? Coincidência deu 50. Então, eu poderia substituir essas 3 lâmpadas por uma lâmpada com resistência de 2,73 ohms e elas teriam as somas de todas as potências dessas lâmpadas, tá? Qual a potência nominal das lâmpadas, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Dá um salvar. Opa. Eu quero salvar já, senão depois fica sem corrigir. Então, olha só, qual a potência nominal das lâmpadas? É a mesma de antes, tá? O é 25 e as lâmpadas estão em paralelo. É a mesma conta que a gente fez lá para calcular a potência equivalente, né? U ao quadrado potência é igual a U ao quadrado por R1, U ao quadrado por R2, U ao quadrado por R3. O U ao quadrado é 625, então eu vou ter 625 pelo resistor de 1, 5, né? 125 watts. No 2, 625 dividido por 10, 62,5 watts. E no P3, né, 25 ao quadrado é 625, que por 15 dá 41,67 watts. Então, ó, se eu utilizasse o resistor equivalente aqui, qual a potência dissipada nele? Se eu botasse um com essa resistência, ia ser a soma de todas essas potências aqui, ó. Ok? Vendo? Tá vendo? Ela vai dissipar maior potência. Agora, olha só, pessoal. Qual a sequência de brilho das lâmpadas? É pela potência, tá? Se ela está em paralelo, é igual a potência. Potência maior, tá? Potência 1 maior que a potência 2, maior que a potência 1. E a sequência de brilho é igual à potência. A lâmpada 1 brilha mais que a lâmpada 2, brilha mais que a lâmpada 3. Eu vou colocar aqui a resistência só para fazer uma comparação. Deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar as resistências, né? É bem interessante eu mostrar que... Espera aí.
Eu só quero fazer uma coisinha. Ó, o resistor 1, ele é menor que o resistor 2 e que é menor que o resistor 3, tá? O resistor 3 ele é maior. O que, que a gente percebe com isso? Ó? Novamente, eu vou botar essa comparação aqui para mostrar. Ó. Quanto menor a resistência, maior a potência dissipada, tá? Quanto menor a resistência, maior o brilho da lâmpada em paralelo, tá? Quais as correntes elétricas ilustradas na imagem, tá? Eu posso calcular as correntes elétricas I1, I2, I3 e I4. I4 é a soma de todas as correntes, mas com a resistência equivalente que a gente calculou lá, que dava 2,70 e uns quebradinhos, a gente poderia também calcular pela tensão a corrente, tá? Daria também. Tá? U é igual a R vezes I, certo? As resistências estão aqui, R1, R2 e R3, tá? E U é 25 volts. Então, eu peguei I1 para U dividido por R1, e 2U dividido por R2 e 3U dividido por R3. Vamos à conta, né? 25 dividido por 5, 5 ampere. Então, aqui eu tenho uma corrente de 5 ampere. E 2,25 por 10 dá metade, tá? 2,5 ampere. Ó, dobrei a resistência, diminui pela metade a corrente, tá? Ó, I 2,5 ampere. E o I3 é igual a 1,67 amperes, tá? O que eu consigo com isso, tá, pessoal? Quando as correntes elas vêm por aqui, né, a corrente elétrica que faz a lâmpada brilhar. Quanto maior a corrente, maior o brilho da lâmpada. Essa brilha mais que essa brilha mais que essa, tá? A sequência, tá? Pela corrente. Eu poderia botar lá I1 maior que I2 maior que I3. Ok? Como eu fiz aqui nesse exemplo, ó, poderia botar corrente para estar explicando, né? Se eu quero saber a corrente 4, é só somar todas, né? 5 mais 2,5 mais 1,67. É só somar as três correntes, né? 9,17 ampere é a corrente que volta no polo negativo. Lembrando que no sentido real é do polo negativo que sai a corrente. Mas se eu fosse utilizar um disjuntor, eu precisaria de um disjuntor ou um fusível. Fusível de 9,17 ampere. É fusível. Fuzil é de atirar, pá, 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 né? E fusível é aquele circuito de proteção que a gente também verá no curso de eletrônica. Eu vejo umas postagens no grupo de eletrônica no Facebook em que alguém pede qual fuzil tem que trocar. E daí as pessoas começam a zoar em vez de ensinar porque a pessoa não sabe a palavra correta para escrever lá sobre fusível, né? Fusível é um dispositivo de proteção. Isso aqui poderia ser um fusível, aqui está como chave, mas ele também poderia ser um símbolo de fusível de proteção. Então teria que ter aqui no mínimo, né, 10 ampere para manter essa lâmpada tranquilinha aqui acesa.
e ter uma margem de proteção do circuito, né? Aqui, pessoal, eu peguei no livro de vocês uma questão do vestibular, tá? Tem questões do Enem, eu vou gravar um vídeo também com questões do Enem, eu vou responder algumas questões do Enem, tá? Sobre lâmpadas, tá? Aqui a gente tem uma questão que está com erro, tá? Ela diz que é AB e ela não tem nenhuma resposta para assinalar. E lembra que a gente fez tudo as contas e aqui seria essa aqui, conta aqui, quem colocou no livro não analisou, né? Não sei se o editor é professor de física, mas é uma questão que daria a cancelamento da questão, ó. Em uma experiência, Nara conecta lâmpadas idênticas, ou seja, de mesma potência e mesma voltagem, em uma bateria de 3 maneiras diferentes, como representado nessas figuras. Então, ela colocou uma lâmpada na bateria. Tá? Aqui ela colocou a lâmpada idêntica na bateria. Tá? Então, as lâmpadas idênticas, aqui vai dissipar o dobro de brilho, tá? Em paralelo com a fonte. E aqui a gente sabe que vai cair pela metade a resistência e a potência vai brilhar a metade. Então, o que eu poderia concluir com isso aqui? Ó? Considere que nas 3 situações, a diferença de potencial entre os terminais da bateria é a mesma e os fios de ligação têm resistência nula, eles são condutores ideais. Tá? Sejam PQ, PR, PS, os brilhos correspondentes, respectivamente, às lâmpadas QR e S. Com base nessas informações, é correto afirmar que essa aqui, ó, ela vai brilhar a metade dessa aqui. Tá? Essa aqui tem 2 lâmpadas para brilhar em paralelo. Você pode fazer o experimento em casa, tá? Pegar um bocal, colocar 2 lâmpadas e vai ver que vai ter o dobro de luminosidade, tá? Então, o brilho da lâmpada PQ, tá? PQ é menor que PR, tá? Menor que PR. E aqui, ó, eu teria que dizer que aqui, ó, é o menor de todos. Então, ó, nenhuma das afirmações está certa. PR não é igual a PS. Falsa. O livro colocou que é essa aqui, ó. Então, teria que ter essa sequência aqui. Não tem, tá? Então, ó, PQ não é igual a PR. PQ não é maior que PR, tá? O maior tá para cá, maior, menor. Para quem não sabe do símbolo, tá? Quando ele aponta ao lado menor, significa menor. Lado maior significa maior. Tá? A PQ é igual a PR. PQ é igual a PR. Também falso. PQ maior que PR. PQ não. Então, ó, nenhuma delas são falsas. Então, eu teria que colocar aqui PR é maior, tá? Olha só, eu vou botar aqui como teria que ser essa resposta. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a imagem. Eu vou colocar aqui. Acho que dá para inserir uma caixa de texto. Deixa eu pegar aqui. Eu vou botar esse exercício aqui bem aqui assim. Tá, eu vou pegar e tentar inserir uma caixa de texto aqui. A hora que eu responder, né? Caixa de texto. Eu vou botar aqui qual que seria a resposta correta, né? Deixa eu só pegar aqui e escrever em negrito. Tá? Essa questão não tem alternativa
para assinalar seria uma questão plausível. Vamos ver se ele vai botar acento. De anulação ou recurso. Você teria que entrar com recurso para pedir a anulação dessa questão, tá? Resposta correta é. Ó, eu vou botar aqui a qual que seria a sequência, tá? Deixa eu pegar aqui para mim pegar esse subscrito de L1, L2, L3 aqui, sequência de brilho. Aqui, ó. Eu quero pegar isso aqui só para pegar a fórmula, tá? Para colocar aqui. Ctrl V. Então, olha só, eu vou botar aqui, ó, a potência, tá? Ó, potência, a potência do meio R, aqui tem o dobro de lâmpada em paralelo, vai ter o dobro da potência. Pessoal, ó, se eu pegar a voltagem aqui e calcular a resistência resultante, com a resistência vai ser maior a potência, tá? Então ela vai cair pela metade. Aqui a resistência, se aqui, ó, vamos dar valores, tá? Vamos supor que aqui é de 2 ohms, tá? 2 ohms, então vou ter 1 ohm aqui, tá? A resistência equivalente. Quanto menor a potência, quanto menor a resistência, maior a potência elétrica. Então ela vai ter a metade da resistência elétrica, se eu calcular, e vai ter o dobro de potência dissipada. Essa aqui é uma questão com erro, tá? E ela é muito importante para ensinar vocês. Tá? Tem um monte de professor aí que não vai nem entender, é assim mesmo, não é assim. O livro está com erro, ele tem que ser corrigido. Então, pessoal, aqui, ó, a potência de R vai brilhar o dobro que a potência de Q. Então, que potência de Q. Ó. E que vai brilhar mais na sequência, né, que a potência de S. S é o que vai ter o menor brilho, tá? Olha só, se fosse 2 ohms o Q, né, aqui daria 1 e aqui daria 4, né? 2 mais 2 em série dá 4. Então ele brilharia o dobro a menos que Q. Tá? Então, na sequência, essa brilha mais que essa, que brilha mais que essa aqui. Ó. Essa é a resposta que teria de estar aqui para assinalar. Ok? Então, ó, eu vou salvar aqui. Tá? Vou postar o vídeo para vocês e vou disponibilizar o slide também, né? Certo? Deixa eu salvar aqui novamente. Eu vou salvar aqui a nossa aula, slides terceiro ano, aula 10 resistores em PDF para mandar no formato PDF para quem não consegue. Vou substituir, ok? Ok, pessoal? Se inscreva, compartilhe e um grande abraço a todos.